Hoje a gente vai mergulhar fundo nos mecanismos de um Estado totalitário. Vamos analisar passo a passo o método aterrorizante de controle e conversão descrito em 1984, de George Orwell, tudo pelos olhos de Winston Smith, lá no Ministério do Amor. Tudo começa com essa promessa, uma promessa enigmática que Winston ouviu num sonho e que agora se torna realidade. Só que o lugar sem escuridão não é um refúgio de jeito nenhum. É uma sala onde as luzes nunca se apagam. É o primeiro passo para desconstruir um ser humano. Então, vamos entender o cenário. De um lado está o Winston, o prisioneiro. Do outro, O'Brien, seu interrogador. E o mais bizarro é que ele se apresenta quase como um salvador, um guia nesse pesadelo todo. Imagina a cena. Winston está completamente imobilizado, amarrado, debaixo de uma luz que cega. E do lado dele, O'Brien, que controla não só as perguntas, mas também um aparelho que pode causar uma dor terrível a qualquer momento. A dinâmica de poder ali é total, é imediata. A primeira fase da tal reeducação de Winston é brutal, é direta. O foco aqui é puramente físico, pensado para destruir o corpo dele e, claro, qualquer vontade de resistir. E olha só, é importantíssimo notar que essa tortura física toda não é para conseguir informação. Winston confessa tudo o que ele fez e o que não fez, mas a confissão é só uma formalidade. O objetivo real dos guardas é simples, estabelecer um domínio físico absoluto. Só depois disso é que o trabalho de verdade começa. Depois que o corpo está quebrado, o método muda. A violência bruta dá lugar a uma guerra psicológica, muito mais sofisticada. E agora não é mais conduzida por guardas, e sim pelos intelectuais do partido. Essa comparação aqui deixa a estratégia bem clara. A dor física dos guardas leva à confissão, que é só formal. Mas a humilhação e a exaustão mental impostas pelos intelectuais têm um objetivo muito mais profundo. É desmantelar a capacidade do Winston de pensar, de raciocinar logicamente. É aqui que O'Brien assume um novo papel. Ele não é mais só um torturador. Ele vira uma espécie de professor, paciente, mas ao mesmo tempo ameaçador. A missão dele, segundo o que ele mesmo diz, é curar Winston da sua loucura. E que loucura é essa? A simples crença de que existe uma realidade objetiva, fora da mente. E aí vem o ponto de virada. O'Brien mostra para Winston a prova definitiva que ele sempre procurou na vida. Uma foto que inocentava 3 membros do partido que foram executados anos antes. Diante da prova física, concreta, Winston grita. É um grito de terror, mas também de triunfo. E a resposta do O'Brien é de gelar a espinha. Com a maior calma do mundo, ele joga a fotografia num buraco da memória, onde ela é incinerada na hora. Ele não só destrói a prova, ele apaga a existência dela da história, afirmando que ela nunca existiu. E aqui está a chave de tudo. O O'Brien afirma que nem se lembra mais da foto, demonstrando o duplo pensamento na sua forma mais perfeita. Ele consegue sinceramente acreditar que a foto nunca existiu, mesmo tendo acabado de destruí-la. Essa é a disciplina mental que o partido exige de todos. Esse é o slogan central do partido. É a lógica por trás de todo o poder deles. Pensa bem, se o partido controla todos os registros, como a foto, e todas as memórias, como a de O'Brien, então ele controla a própria realidade. Simples assim. Agora a gente vai para o clímax da lição do O'Brien. É o momento em que ele demonstra que o poder do partido vai muito além de reescrever a história. É sobre controlar as leis mais fundamentais da nossa percepção. E aí vem o teste icônico. O'Brien levanta a mão, com 4 dedos estendidos, e faz uma pergunta para Winston que parece simples, mas que na verdade define toda a natureza dessa luta. A resposta de Winston é puro instinto, baseada na evidência dos próprios olhos. 4. E essa resposta, esse simples ato de acreditar na realidade objetiva, resulta numa dor excruciante que o O'Brien controla num aparelho. O ultimato do O'Brien muda completamente o jogo. Não é mais uma questão de fato, de verdade. É uma questão de submissão. A verdade não é o que se vê. A verdade é o que o partido diz que é. Completamente quebrado pela dor, Winston finalmente cede. Ele grita 5! Mas isso não é o suficiente. Ele só diz isso para a tortura parar, não porque ele acredita. E para O'Brien, essa obediência superficial é um fracasso. Ele quer mais. E essa declaração do O'Brien revela o objetivo real. Não é fazer Winston acreditar numa mentira específica. É destruir o próprio conceito de verdade. A realidade precisa se tornar totalmente fluida, maleável, algo que o partido possa moldar como quiser a qualquer momento.
Isso nos leva à filosofia final de O'Brien. Ele explica por que o método do partido é, na visão dele, a forma suprema, a mais eficaz de tirania que já foi concebida em toda a história da humanidade. Essa é a crença fundamental do partido. Eles não querem mártires. Eles não querem uma obediência forçada. Eles exigem uma conversão completa, genuína da alma do herege. O inimigo tem que amar o partido de verdade antes de ser eliminado. Nessa análise histórica, O'Brien explica como o partido aprendeu com os fracassos do passado. A Inquisição, por exemplo, criou mártires. Os regimes totalitários do século XX conseguiam confissões falsas. Mas o partido muda a própria identidade da pessoa. A ordem não é sobre o que fazer, é sobre o que você é. Essa talvez seja a frase mais arrepiante de todo o livro. Ela resume o objetivo final do partido: esvaziar uma pessoa por completo, tirar suas memórias, seus amores, suas crenças e preencher esse vazio com a consciência e a vontade do próprio partido. E a gente termina não com uma conclusão, mas com a última pergunta aterrorizada de Winston. Uma pergunta que, segundo O'Brien, todo mundo no fundo já sabe a resposta, nos deixando com o terror final e desconhecido do que ainda está por vir.